muito engraçado porque, pra mim, abriu muito a cabeça. Eu tava até comentando com vocês que eu vim de um lugar que eu estudei bastante matemática, gosto bastante disso, estatística, e começou a fazer muito sentido, né? Porque a gente tá vivendo num mundo tão complexo e com tantas variáveis que é impossível você controlar e dizer quando ficar pronto, ainda mais num cenário de pandemia. Então, a hora que você começa a usar, a falar de agilidade, a falar de previsibilidade, você sai de um cronograma, de tentar mapear esse meio do caminho e começa a usar interações e o que você aprendeu no passado para formar as suas opiniões e tentar prever esse futuro, que nem a gente falou, né? E trazer essa data. Ajuda muito também quando a gente tem isso bem mapeado e essa clareza sobre isso, de o que eu preciso medir e quando isso faz sentido. Muito bom, muito bom. E com esse olhar sobre a matemática, da qual a gente não foge, a gente começa o nosso episódio do Love the Problem. Léo, solta a vinheta aí. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Estamos aqui em mais um episódio do Love the Problem e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, mas que a gente estava conversando antes aqui, que normalmente surge com uma pergunta, que é: quando é que esse negócio fica pronto? E eu tô aqui com duas pessoas incríveis pra gente falar disso. Eu vou pedir pra elas se apresentarem, começar com a primeira voz, aquela que estava falando agora há pouco, antes da vinheta. Maíra, muito bem-vinda, Maíra. Obrigada, Panda. Obrigada pelo convite aí. Eu tô trabalhando com agilidade aí desde 2017, finalzinho de 2017. Gostando muito desse mundo, aprendi bastante, fui Scrum Master aí por um bom tempo. Estou trabalhando agora com novos desafios, planejamento integrado, olhando um pouquinho, estudando um pouquinho sobre flight levels, entendendo um pouquinho mais. E estou aqui para a gente ter uma conversa hoje e tentar contribuir um pouquinho aí para ajudar o pessoal em previsibilidade. Muito bom, muito bom. E fechando a nossa mesa está aqui ele, meu querido José JR. E aí, galera, tudo bem? De novo aqui, uma honra. Obrigado por ter convite. Não imaginava esse convite, esperava daqui de novo no Love the Problem. Obrigado. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bom. Espero encontrá-la você de novo pessoalmente, sei lá quando, Panda também, saudade de todo mundo. Quem estiver ouvindo aí, bem-vindo ao Love Problem de novo. E a gente vai falar aí sobre... Como é que você falou, Panda? Quando é que fica pronto? Zé, quando é que fica pronto? Quando é que fica pronto? Essa pergunta até a nossa mãe pergunta, né? Ó, então acho que muito assunto que a gente vai falar aqui vai levar pra vida pessoal. Quem é casado, tem companheiro, marido, mulher aí, ó. Isso aí. Vai dar pra responder, vai dar pra melhorar as respostas que a gente vai dar pra elas. E claro, pra vida profissional também, né? Que é o que a gente hoje em dia tá cada vez mais sendo cobrado. Muito bom. A gente estava falando, antes de começar a gravação aqui, sobre o que normalmente motiva a gente discutir sobre previsibilidade, coisas assim. Normalmente tem essa relação, né, com data. E essa pergunta acontece frequentemente, assim, né? Quando é que tal coisa fica pronta? Quando é que essa feature fica pronta? Quando é que tal trabalho na escola fica pronto, né? Você está trazendo para os outros lados também. Tipo, quando é que essa construção fica pronta? Quem já reformou uma casa, já construiu uma casa? Quando é que esse negócio fica pronto? A gente tem essa necessidade de olhar para o futuro e calibrar algumas das coisas que a gente faz na vida com coisas que estão para acontecer no futuro. E nos negócios isso também acontece, né? Porque a gente está falando de um olhar de negócio que tem relação com concorrência, com o mercado, com necessidades dos clientes e tudo mais, e tudo isso tem uma relação íntima com o tempo, né? Quando isso surge de fato. Eu lançar alguma coisa uma semana depois que o meu principal concorrente lançou, talvez não tenha o impacto que seria se eu tivesse conseguido lançar isso antes. E lançar isso antes, falar em previsibilidade, não é antecipar a entrega, certo? Isso aí. Mas ter visão de fato de quando as coisas podem ficar prontas, né? Esse papo de quando coisas ficam prontas me lembra muito a frase do Klaus no Repensando a Agilidade, que é que antecipar o time to market é o verdadeiro objetivo da agilidade, né? Então a gente tem sempre essa relação de quando o tempo está diretamente relacionado com o que a gente faz, o nosso trabalho, né? E a complexidade de que quando o tempo entra na equação do trabalho do conhecimento, que é muito diferente, né? Minha formação é de engenharia, eu sou engenheiro químico, engenheiro de produção, eu já falei algumas vezes por aqui, e é muito mais linear, trabalho muito mais conhecido, com variabilidade muito baixa. Então,
responder essa pergunta de quando ficar pronto é muito mais fácil. O meu amigo Hugues aqui, que foi um cara que me ensinou muito de PCP, sobre supply chain, sobre DDMRP, alguns modelos de ajuste de estoque, buffer de estoque e tudo mais, era um cara que respondia precisamente quando coisas ficavam prontas na fábrica, assim, era uma coisa incrível, né? E daí quando a gente vai pro trabalho de conhecimento, a gente insere outras complexidades, né? Já ouviu muito, Maíra? Quando é que fica pronto? Como é que você lida com essa complexidade dessa pergunta no seu dia a dia? Já ouvi bastante, principalmente quando a gente está trabalhando em projetos desafiadores e que a gente vê no passado nunca foi feito nesses tempos, né? Então, eu acho que a agilidade ela veio muito com um olhar para a gente repensar isso e olhar, né? Minha vivência antes, eu nem comentei, mas antes eu era PMO, que nem eles falam, né? Comandando aí projetos dos métodos tradicionais, e a gente preenchia cronogramas e é muito interessante. Você preenche, você prevê daqui a um ano o que você vai fazer no dia 19 de janeiro de 2022 e não é aquilo que acontece, né? Todo dia você vai lá e muda, puxa um dia pra cá, puxa um dia pra lá, então vem repensando isso, né? Como é que agora, então, eu vou chegar naquele número mágico, como é que eu vou chegar naquilo, então é muito legal, a gente ouve o tempo todo e tem umas dicas bacanas aí pra gente contar um pouquinho. E você, Zé, muita pergunta de quando ficar pronto na sua vida? Sim, quem nunca, né, ouviu pelo menos umas 20, 40 vezes essa pergunta, só se você tiver provavelmente aí uns 6 anos de idade, porque depois dessa idade aí, a gente começou a ouvir na escola, do pai, da mãe, entra no trabalho a mesma coisa, ou piora, né, como a Maíra falou aí, né, você começa a prever, fazer cálculos pra tentar fazer um cronograma de 1 ano, 2 anos pra frente, e é uma coisa que nos intriga, né, Panda? Porque é quase ver o futuro, né? Quando a gente fala de previsibilidade, a primeira coisa que as pessoas pensam, nossa, ele vê o futuro. Ou se não, pensa o contrário, né? Isso não existe. E é baseado num viés cognitivo da meteorologia, né? Principalmente no Brasil, que é ruim pra caramba, né? Ah, não vai chover. Aí você tá na sua casa. Nossa, tá chovendo aqui. Erraram lá a previsão. Porque a previsibilidade na meteorologia é basicamente a mesma que a gente usa aqui. Com modelos talvez mais complexos, né? Um pouco diferente, mas a ideia da previsibilidade é a mesma em vários lugares, né? Você sabe que eu descobri uma coisa interessante até para contar para vocês, que conecta um pouco com isso. Eu descobri que existem empresas dentro de São Paulo que vendem a previsão do tempo por bairros. Então, por exemplo, vendem isso como serviço para empresas de elevador. Então, quando você vai ter, sei lá, uma chuva, sempre tem gente presa no elevador. Então, as empresas de elevadores compram esse serviço para saber com antecedência a previsão de horas antes. Quanto vai, por exemplo, daqui 3 horas vai chover na zona sul de São Paulo. E eles deslocam os carros para atender os SLAs dos clientes. Empresa, por exemplo, que vai transportar um piano, que você precisa contratar um guindaste, colocar em cima do prédio para subir 10 andares e subir pela sacada. Se chover, você estraga um piano Então, eles compram esse tipo de serviço também. Aí tem uma precisão enorme. Então, olha como é prever o futuro mesmo. É disso aí que a gente tá falando. Sim, quando vocês falaram de meteorologia, me lembrou muito corrida de Fórmula 1, né? Eu gosto muito de corrida de Fórmula 1. Daí, de repente, você vê a importância da previsão do tempo para a dinâmica da corrida numa pista, assim. Uma pista que tem 1 quilômetro e tanto de comprimento, assim, né? Mas é uma área importante que, de repente, chover muda toda a dinâmica, porque o pneu para pista seca, ele simplesmente não funciona na pista molhada, né? Então, precisa ter uma dinâmica diferente da corrida e muda tudo que tá ali para acontecer. Então, de repente, tem a possibilidade de chover em tal setor, né? Tipo, um pedacinho da pista. Eles conseguem ver em que parte pode ser que aconteça essa chuva, assim, né? E quando você traz essa parada da previsão do tempo, Zé, lembra muito dessa relação de expectativa. Eu acho que aqui tá um ponto interessante pra gente conversar. Porque quando você vai da expectativa, tipo, vai chover ou não, a pessoa só tem 50% de chance de se frustrar, né? Porque ou choveu ou não choveu. Tipo, quando você tá na Marginal Tietê, escuta essa, que eu já escutei várias vezes, né? Dentro do rádio, no carro, vai 50% de chuva. Putz, você não me ajudou em nada, né? Absolutamente nada. Mas aí, de repente, você vê, tem 90% de chance de chuva, muita gente não olha essa questão do percentual que tem ali daquela previsão. E na previsão do tempo tá lá. Se você olhar no seu celular, você vai ver ali, ó, percentual de probabilidade de chuva vai estar escrito. Então ele já muda um pouco dessa percepção, né? Do tipo, será que é sim ou não? Ou é muito mais sim do que não, né? É muito importante ver essa relação que não é binária, né? Sim, e uma coisa legal pra gente conectar com isso é exatamente sobre isso. Então, se há 1 hora atrás choveu ou não choveu, muda a probabilidade de chover daqui a 1 ou 2 horas. E é sobre isso que a gente tá falando, né? Então, essa previsão, essa previsibilidade, ela é formada com um olhar mais próximo
próximo do passado. Então, o presente, o passado, eles vão contribuindo. Então, 50% de chance de chover num dia que não chove há 3 dias, significa uma coisa. Não chover, mas choveu ontem no mesmo horário, pode ter um outro resultado. Então, é sobre isso, né? Você vai olhando o passado e vai acrescentando e tentando prever esse futuro, né? Muito interessante. Então quer dizer, Maíra, que isso também serve para entrega do trabalho do conhecimento? Claro. Que não é sim ou não é entregue ou não entregue, é probabilidade do negócio ficar pronto naquela data? Sim, a gente começa a ir para um lugar e para um campo de mapa de probabilidades. Então você vai começar a olhar o tempo, o seu calendário e entender qual é a probabilidade de você entregar no mês de janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, esses tipos de análise que ajudam a gente aí de métricas em agilidade, voltado para a previsibilidade, eles ajudam a gente a entender períodos de tempo e a probabilidade de entrega nesse período, né? Então a gente vai para um outro lugar mais livre e não tanto assertivo como um dia fixo naquele calendário como era feito antigamente, né? Um mapa de probabilidades disso acontecer no tempo. Para complementar o que você está falando, acho que até para os ouvintes que estão nos ouvindo, né, a gente está falando da previsibilidade que, quando a gente fala, vou ver o futuro, porque a própria palavra diz isso, né? De alguma maneira é calcular, né? Se a gente pegar, talvez, eu gosto bastante de dicionário, né? Acho que a gente conversou isso agora há pouco tempo, mas o Panda também já sabe disso e tal. E aí, quando eu gosto de ir lá na palavra para entender, ver etimologia, eu vou aprofundar. Além de ser, tipo, né, é uma conjectura que a gente faz, mas é cálculo também. Tem várias definições lá, eu não me recordo agora, tem que olhar no dicionário, mas uma delas é prognosticar. E fazer esse prognóstico é você pegar informação, estudar, examinar com antecedência para você, que é o que a Maíra estava falando, né? O passado mais presente, ou o passado mais próximo, seria algo nesse sentido. E é muito interessante isso, porque parece que... e a gente às vezes confunde, assim, fazer uma provocaçãozinha aqui, hein, mano? Me chamou, vamos ter aqui algumas. A gente conecta muito com a agilidade, mas não tem nada a ver com a agilidade, porque a previsibilidade, ela já existe há muitos anos atrás. A galera se engana, nossa, isso aqui é do método X, isso aqui é do framework tal. Não é, gente. Previsibilidade, os gráficos que a gente usa, os cálculos que a gente faz, já existem há muitos, literalmente do milênio passado, né? Do milênio passado. O cara esticou agora. Mas é milênio passado, né? Fica lá do milênio atrás. E a gente tem que usar mesmo, porque são coisas que a gente não usava, a gente aprendeu há poucos anos e tá começando a ver o resultado. Como o Panda falou, né, Panda? A Maíra também comentou aqui, não sei se foi antes ou durante já a gravação, a indústria já usa previsibilidade. Eles conseguem calcular, eles conseguem diminuir a variabilidade que existe no sistema produtivo, para isso ter uma previsibilidade com assertividade, né? Eles conseguem ser mais precisos. Eu acho que a gente está aprendendo isso no trabalho do conhecimento. Apesar de ter todo um contexto diferente, né? Que cada contexto vai ter, não adianta. Mas a gente está aprendendo ainda, está engatinhando as empresas, até empresas que é indústria, né, Maíra? Que usa isso dentro de certas áreas, mas não levou esse conhecimento para outras áreas da empresa. A inteligência artificial usa isso para prever. O computador aprende com esses tipos de modelo, né? O que a gente está tentando fazer é usar, imputar. Quando eu pego os dados e coleto dados, eu uso isso para me ajudar a chegar lá e ter esse aprendizado, né? Eu tenho a sensação que essa discussão sobre previsibilidade, infelizmente, entrou no nosso momento atual de polarizar as coisas, né? Enquanto a gente tá falando, tipo, previsibilidade não considera um monte de coisa, só a matemática, querendo olhar o futuro e blá, 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 blá. Enquanto outra eu só olho a relação das pessoas, o que elas acreditam e baseado na percepção dessas pessoas como indivíduos. Como se essas coisas fossem desassociadas, né? Como se elas fossem coisas separadas e polarizadas. Eu acho que aí a gente perde um grande espaço de discussão quando a gente fala de previsibilidade. Né? Porque um olhar sobre previsibilidade é um baita input para conversa sobre expectativas. Essa pergunta de quando fica pronto, ela tem uma relação de várias expectativas sobre quem faz essa pergunta. Pensa numa cadeia de valor. Se é uma expectativa do cliente, o cliente está na expectativa de receber algo, é ele que pergunta quando fica pronto. É uma relação com essa expectativa, né? Se é um stakeholder aqui, uma pessoa no C-level, ela tem essa pergunta provavelmente com um olhar de mercado, olhando concorrência, tem essa característica também, né? Então a gente tem várias expectativas precisando ser equilibradas. E a previsibilidade eu acho que é um bom caminho para a gente trazer o diálogo sobre essas expectativas. Enquanto no lugar de pegar uma expectativa e simplesmente colocando datas,
combinando datas que elas podem não acontecer, por que a gente não traz dados e a gente conversa sobre eles, né? Bota isso na mesa. Quando alguém fala, eu quero isso pronto, eu preciso disso pronto semana que vem. Mas não dá. Os dados mostram que a gente não consegue. A gente pode tomar outras decisões, repriorizar coisa, descartar coisa pra tentar atingir isso, mas às vezes simplesmente a gente não vai conseguir. E não dá pra viver nessa ilusão, né? Dessa expectativa, tipo, vai acontecer. É o que a Maria tinha falado antes da gente começar a gravar aqui, né? O verde melancia, né? Falou, claro, a gente consegue, mas não consegue. Os dados já mostram que não consegue, mas a gente tem essa expectativa de alguém que pediu. Eu preciso disso naquela data. E por que a gente vive essa ilusão, né? Porque a gente não traz esses dados pra conversar, pra trazer pro diálogo e tudo mais. Então aproximar essa polarização que acaba sendo dividida, assim, né? Porque eu falei que a gente tem esse olhar da matemática, né? Que o olhar do matemático que é analítico, é frio, né? É separado do humano e da percepção, assim, né? Eu gosto muito desse olhar humano. Eu tenho dedicado boa parte da minha carreira atualmente para esse olhar mais humano, de percepção e tudo mais, mas a minha origem é científica e matemática, né? Então isso tá junto comigo, assim. Pra mim, quando as pessoas separam isso em dois polos diferentes, não faz muito sentido pra mim, porque pra mim eles convivem muito bem. A gente tem que usar disso tudo pra trazer esse diálogo. Super me identifico com isso que você acabou de falar, esse olhar científico e matemático e humano, né? É exatamente isso. Vou trazer uma pitada aqui, mais uma vez. Chamou eu, sempre vou trazer uma pitada. Boa, é o seguinte, eu concordo com o que vocês estão falando, mas como alguns já sabem, é que eu sempre tenho um tic-tac que fica tentando olhar as coisas por outro ponto de vista. Pra quê? Pra eu me invalidar. Essa é a grande ideia. Eu quero me invalidar. Porque se eu não conseguir, opa, legal. E aí eu concordo totalmente. Só que tem um lado tem um lado humano e um lado matemático. Tem um lado humano que não entendeu ainda que a realidade às vezes mostra uma coisa. O fato é este, certo? Então lá você tem um número, o fato é esse. E aí eu acho que talvez é um dos pontos que as pessoas, mesmo vendo o fato, que não tá nem aí pro nosso sentimento, certo? O fato é fato. O dado coletado é o dado coletado. Independente se o diretor, o chefe, ou você gostaria de chegar na praia mais cedo, certo? O fato é que você vai levar mais horas do que você imaginou por algum fator aí no caminho. A gente tem alguns vieses cognitivos que faz a gente pensar nisso. Aí tem vários, né? Não dá nem pra... Se eu procurar um mapa aí de viés cognitivo, vai ter talvez aí chegar a uma centena quase de tipos de viés que já foram mapeados. E aí é como se fosse uma placa dividida, né? A realidade tá mandando para um lado e a gente usa a previsibilidade para tentar ver para onde a gente pode ir. Acho que esse é o grande ponto. E é claro, mais uma vez, previsibilidade, meu humilde ponto de opinião aqui é apenas um dos modelos, né? Aí eu tenho a famosa frase que muita gente, a gente usa também, eu usei, do George Edward Box, né? Também conhecido como George P. Box, que as pessoas falam errado, que os modelos estão errados e tal, mas a frase original dele é: lembre-se que todos os modelos estão errados. A questão prática é quão errados eles devem ser para não serem úteis. Essa é a frase do estatístico George Edward Box. Ele é inglês até, né? Quem gosta de história, não vou trazer tanta história assim, mas ele é inglês lá e tal, ajudou várias coisas e acabou depois migrando para os Estados Unidos. E ele traz isso muito legal, né? Porque mesmo a gente tendo modelos preditivos de previsibilidade, com probabilística, com estatística probabilística e tudo mais, ele não é, por mais preciso que você, como a Maíra até colocou, né? Tem gente, quanto mais dados você colocar do seu passado recente, melhor vai ser esse sistema que calcula a sua previsibilidade. Mas não é 100% garantido, né? Eu acho que talvez é esse que o viés cognitivo que a gente tem, muitas vezes impacta na pergunta que você começou a falar, Panda. Quando fica pronto. Porque se eu te passar uma previsibilidade, que aí a dica pra todo mundo é, quando você combinar alguma coisa com seu marido, esposa, companheiro, companheira, nunca fala, por exemplo, que eu vou chegar meio-dia. Porque você chegar meio-dia e 1, você tá atrasado. Se você chegar meio de 59, chegou mais cedo, não tá pronto ainda o que eu tava fazendo. Então, a previsibilidade ensina a gente a trazer, na verdade, um período de tempo ali, um pouco antes, um pouco depois, porque isso dá o que o Panda colocou, né, Panda? A expectativa. Eu sei que vai ser entre, exemplo, meio-dia e meia e 1 hora. Beleza, então qualquer coisa nesse sentido. Porque pra gente ser exato em minutos é muito difícil. Eu acho que talvez esse é um problema que os diretores e tudo mais, as pessoas, né, e a gente, tem essa dificuldade de entender que não existe exatidão. Mesmo quando a gente usa previsibilidade estatística, tá? Se você que tá ouvindo não sabe disso, achando que você vai fazer a previsibilidade, coletando dados e vai dar a certeza absoluta que tal dia vai ficar pronto o que você tá fazendo, você pode se enganar, porque a tendência é que não seja exatamente naquele dia que você falou. Pode ser um dia antes, um dia depois, ou ter uma variação maior, né?
Essa frase que o Zé falou agora aqui, ó, essa frase e outras referências que vão surgir aqui, a gente vai ter lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, então não se preocupem, não precisa ter anotado, perdeu a frase aí, o Zé falou a frase muito maior do que a frase que todo mundo fala por aí. Então a frase que o Zé falou é essa aqui, vai estar lá no nosso backstage, lá no cardzinho, entrem lá, procurem essa referência, as outras referências vão estar lá também. Inclusive vai ter um cardzinho da Maíra, um card do Zé, se vocês quiserem conversar com eles depois aqui, aproveitar e esticar essa conversa, já vai estar tudo lá no backstage, tá bom? É legal isso que você comentou, Zé, porque se você, e isso é muito importante, se você usa o parâmetro errado, né, então dados ruins geram respostas ruins. Então, é muito importante você entender o seu modelo, né? Entender a sua realidade e qual que é o melhor parâmetro, né? A dica que eu daria, e uma das coisas que eu tenho aprendido é quem tá lá dentro, quem tá vivendo aquilo, vai saber qual é o melhor ponto que eu tenho que medir, qual é o dado que é interessante eu medir, que tá nas mãos daquelas pessoas e que vão ajudar a ditar e prever a vazão de entrega, né? Então, lead time, a vazão de entrega, esse tipo de dado normalmente são bons dados para você iniciar uma análise dessa. E você vai ter que ir olhando o que a análise te traz de resultado para ver se o parâmetro que você usou faz sentido ou não, se ele está prevendo certo ou não, né? Então, tem que sim tomar muito cuidado com isso. E um outro ponto que você falou que eu acho que faz muito sentido, relembrando essa frase desse matemático que você comentou, a matemática ela começou a ver que existem processos e algumas coisas tão complexas que você não consegue modelar. É exatamente isso, você vai tentando modelar, entra tanto no detalhe que você se perde e ele vai para um lugar que não faz mais sentido. Então vem esse lugar de estatística e alguns tipos de métodos que eles só olham os inputs de entrada e aí baseado nisso calculam a saída, sem ter um modelo estatístico, um modelo, enfim, definido daquilo, né? Então a gente fala, nem é mais mundo VUCA que eu ouço, é mundo muvuca, porque tá tão louco que é tão difícil você controlar isso, é impossível modelar, né? Como é que você vai modelar um sistema desse que tem tantas mil variáveis que as pessoas mudam, que o lado humano tá ali dentro, né? Se você não tá bem, se você tá bem, isso muda a sua vazão de entrega, né? Então, que é o lado que faltava na matemática. Então, de certa forma, quando a gente tá fazendo esse tipo de análise, isso entra na conta. É por isso que acaba ajudando tanto e sendo mais útil até que um cronograma muitas vezes, né? Boa colocação aí, né? Porque o ponto, você estava falando, você me trouxe aqui puxou um fiozinho do meu novelo aqui de informação da minha mente. Esse modelo que a gente faz, na verdade, acaba ajudando a gente a checar o nosso pensamento. A gente tem o viés cognitivo de tomar decisões. Isso é um fato. Todo mundo toma decisão baseado no nosso viés. E aí a gente pode pegar vários exemplos aqui. Você falar um assunto aqui, você vai ter a sua opinião. E aí você toma uma decisão baseada naquela opinião. Porque você tem isso cognitivamente no seu viés. Aí o assunto não é viés cognitivo, a gente pode fazer outro Love the Problem, tá bom, padre? Aí a gente pode aprofundar sobre viés cognitivo. Combinado. Mas você tem uma programação, vou colocar assim pra todo mundo que estiver ouvindo, de alguma maneira você toma essa decisão. Tá programado na sua mente, porque é o viés. Então, de acordo com o que você programou, você toma. E as decisões que a gente toma no dia a dia, normalmente ele usa isso. Porque é mais fácil pro cérebro. O cérebro tem menos trabalho, então ele sempre procura o atalho. Economia de energia, né? Isso, economia de energia. O nosso cérebro é programado para isso. Então você vai direto. Eu ia falar forecast aqui. A previsibilidade, que também é forecast, que o pessoal tá usando, a gente começa a usar os nomes em inglês aqui na agilidade, né? É pra gente montar um modelo, pra gente checar esse viés. Então eu tô tomando uma decisão, eu olho, aí eu vou validar isso. Legal, tem um modelo que ajuda a me validar. Essa é a ideia que eu tô tendo. Mas o que acontece é que o contexto está sempre mudando, como a Maíra falou. E aí o viés cognitivo acaba falhando muitas vezes. E o que as pessoas às vezes se enganam é que mesmo a gente tendo um modelo, a previsibilidade que a gente está falando não é sobre saber responder a pergunta que você fez, que o Panda fez aqui pra gente no começo. Mas é muito mais sobre para onde estamos indo errado. E eu acho que é essa visão da previsibilidade, ou do forecasting, que a gente está começando muita gente está aprendendo, é que não tem um olhar. Porque os dados, pelos dados que a gente coleta, a maioria começou já a trazer até algumas métricas que você pode usar como indicadores e dados para ajudar na previsibilidade. A gente pode aprofundar daqui a pouco, é que a gente precisa interpretar os dados e não olhar eles conforme simplesmente ele tá lá, senão a gente pode tomar decisões equivocadas. Zé, então não é pegar aqueles dados, tacar na planilha do Troy McGuinness
olhar aquele negócio de quantos por cento, não é só isso? Não, é... Ah, Zé, pô, achei que era isso. Eu já levei uma vida pra entender a planilha do cara. Daí agora você me diz que não é só isso, pô, tava na maior expectativa, que era só jogar lá e pronto, tá respondido. Provocação pra todo mundo aqui, hein? Quantas vezes você viu um gráfico e olhou os dados que ele não fala? Exatamente isso. Você sabe que tudo isso que você tá falando tá me remetendo. A gente teve uns dias atrás uma conversa aí sobre MBTI e intuição e sentimento. E, cara, se conecta muito, né? Às vezes você tem intuição, você sabe que aquilo ali vai dar certo ou não vai dar. E isso ajuda a prever isso, né? Ele ajuda a confirmar exatamente isso, Zé. É muito, muito legal. São coisas, às vezes, que a nossa mente já chegou, já fez esse raciocínio, mas a energia tá guardada e você não completou esse meio do caminho, né? Então... Que muitas vezes e muitas é muito o contrário, né, mãe? Você tomou essa decisão com o seu gut ou sua intuição, né? E aí você, poxa, é pra lá. Aí quando você pega dados e começa a analisá-los, muitas vezes já peguei de, ixi, Maria, esquece o que eu tava pensando. Porque quando a gente toma essa decisão através do viés cognitivo, a gente tá em cima das nossas crenças. Eu não quero aprofundar, mas a gente tá entrando nesse assunto, nas crenças individual. E aí, o que é uma pessoa pragmática? É a pessoa que pega a sua crença, põe num pin, né? Põe na paredinha, puf, deixa a crença do lado, deixa o viés. E eu vou ser pragmático, deixa eu olhar os números e interpretar o que pode ser, o que tá faltando, o caminho a gente tá indo errado. Quando a pessoa não consegue tirar esse lado do seu pessoal e envolve ele na decisão, aí é onde muitas vezes pode interpretar errado, porque ele acaba ponderando para um lado que ele mais está puxando ou que ele acredita. E estatístico normalmente, tanto que você falou, né, Panda? É frio, né? Você tem que olhar a análise fria. O método científico já é assim. Você não pode ter nada do seu lado. Você tem que ser simplesmente, o resultado é A, ok, deixa eu repetir o mesmo exemplo para ver se os dados, e isso também funciona com a estatística. Você tem que fazer. Você vai coletando os dados igualmente, da mesma maneira que você deseja, para você repetir esse mesmo teste, e aí você tira conclusões verdadeiras do fato ali que aconteceu. Sim, mas agora esses dados estão contidos, nesses dados eles contêm o lado humano, né, que a gente estava falando. Eles contêm esse olhar que antes não era, de certa forma, agregado, e com a agilidade a gente está colocando, né? Isso me lembrou muito uma frase do Taishi Ono, né, que traz essa mistura, porque de novo, Zé, eu acho que chegou naquele ponto da polarização, sabe? Tipo, não é polarizado. Você trouxe exatamente isso, tipo, tudo bem, eu tenho meu viés, eu reconheço ele, eu deixo ele de lado para analisar os dados. Isso. Mas eu não quero jogar fora o meu viés, certo? Ele me mantém vivo, ele me mantém consciente, ele me leva para caminhos disruptivos, para caminhos novos, coisas que aqueles dados que representam um passado recente não necessariamente mostram, certo? Então ele faz parte. A gente não pode descartar nenhum nem outro, né? Então o movimento industrial lá na época da Toyota levou muito para isso, né? Para engenheiros olharem as fábricas só como dados. E tem uma frase do Taishi Ono que é: com certeza os dados são importantes, mas eu dou maior ênfase aos fatos. Porque o que ele queria falar era simplesmente, tudo bem, agora a gente tem esses dados. Temos análises, temos gráficos, temos várias coisas. Mas vamos ver se elas realmente representam aquilo que a gente está observando, né? Então, linearmente, numa indústria que é mais linear, é muito mais fácil enxergar isso. Mas elas têm que fazer confirmar essa realidade, ou não confirmar. Acho que talvez a palavra não seja confirmar, mas ela tem que ter esse olhar também de que aqueles fatos do que compõem aquela informação. Porque se a gente olhar só o número, a gente pode ignorar alguns sinais, tanto positivos como negativos do que compõe isso, né? Eu falei, não falei nada. Não, você falou. Dá um exemplo aí, depois eu vou complementar. Falou, sim. Vou tentar dar um exemplo mais tangível, né? A gente tá falando de possibilidade de entregar uma feature. Em dia tal, tô ali 85% de certeza que a gente vai entregar naquela data. Olha que coisa linda. Mas de repente a gente vai olhar lá pro trabalho em progresso de quem tá desenvolvendo aquilo e não tem um limite, a galera tá sobrecarregada, tem um monte de trabalho acontecendo, a entrada não é limitada. E qual é, de fato, olhando para esse fato que está acontecendo, nessa condição desse fluxo e desse time, qual é a possibilidade desse 85% acertar? O contexto para aqueles dados é muito ruim para garantir uma previsibilidade. Então a gente tem essa informação e a gente vai, com o passado recente aqui, conhecendo esse contexto, ajustando ele para melhorar essa informação. Porque essa informação também não é super confiável, né? 85% a gente sabe que estatisticamente tem uma confiabilidade bem alta até, né? Mas a variação é muito grande, né? A gente pega um gráfico que tem uma distribuição, vamos falar o metric case aqui, procura aí algumas informações, vou deixar lá no
no backstage, no K21.link/Love the Problem, alguns posts da K21 e tudo mais. Mas a gente falar de histograma, né? Pega lá o histograma de lead time, a gente de repente vê que tem uma cauda super longa, ou ele não tem um perfil bem claro, assim. Então, será que aqueles dados ali vão representar de fato o que a gente quer como expectativa do futuro? Então, é só esse olhar de contexto importante, né, nessas informações. Você falou tudo, Panda, a área do contexto. Eu acho que essa é a grande diferença que quando a gente olha as estatísticas, a métrica que a gente está olhando, que a gente está falando de métrica e não estatística em si, ainda, né? Mas assim, o dado que você coletou, você tem que entender que um dado só não vai te ajudar. Eu acho que esse é um dos problemas das pessoas em qualquer tipo de dado que você aí estiver olhando. Qualquer gráfico que você olhar, você tem que saber que independente de quem te mostrou esse gráfico, tem mais informações ou outros dados que ali não estão representados. Então, um único dado, ou no caso, o correto aqui, ó, semanticamente falando, um único indicador, né? Porque quando você plota num gráfico, ele pode ser transformado em um indicador quando você junta alguns dados. Esse vezes aquele virou indicador, tá? Então, a métrica é só um dado coletado, indicador é quando você junta um ou mais aí te gera um indicador comparativo. Você pode tomar decisões baseado nisso. Então, o ponto é que quando você vê, você precisa trazer mais outros dados, outras informações, outros indicadores, para aí sim tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão baseada só em uma coisa, você tem um grande risco eu gosto de usar muito a aviação, tem um certo paixão por isso, então você derruba o avião. Se você olhar apenas um indicador, você não vai conseguir. Deixa eu só ver a altitude. Não, você não vê a velocidade do vento, você vai fazer o avião cair. E para uma empresa, para um time, é a mesma coisa. Até mesmo se você estiver usando o Waze aí, estiver ouvindo o Love the Problem dentro do carro, viajando, ou indo ao trabalho, né, ou se deslocando, independente de para onde você está indo, se você botar lá, ele vai usar vários dados para te gerar a previsibilidade que ele está colocando ali. Sim, tá tudo interconectado, né? São vários dados que vão gerar, então você precisa olhar vários dados. Muitas vezes, uma das maiores falhas que as pessoas têm é olhar, por exemplo, você comentou, né, Maíra, do lead time. E aí o Panda trouxe também o gráfico de lead time, o histograma, que é um dos que você pode plotar esses dados, né? Você joga lá. Dentro do próprio lead time, você consegue dar zoom, provavelmente. Você precisa tirar as diferenças que existem lá dentro daquele balaio gigante de dados. Você tem que olhar as diferenças. E eu já vi muita gente afirmando, brigando, né, com um ou com o outro, independente do tipo de assunto, que aquele dado único e puro. Eu falei, não, você para aqui. Às vezes a pessoa tava de férias, né? E aí gerou aquele dado, aquele parâmetro totalmente... Falhas da geração de dados. A gente pode... Vamos falar sobre... Boa, né? A gente fala sobre esse assunto. Só quero trazer... Posso contar uma história aqui, Panda? História legal, né? Eu e o Guga, o Gustavo, da K21 e a K21 foram convidados para participar voluntariamente de um projeto da UFRJ chamado Vexico, que era para criação de forma barata, né, de ventiladores mecânicos. É o respirador quando você vai ser entubado, né, ele vai ter que ser o seu pulmão mecânico. Então eu fui voluntariamente, eu e o Guga. E aí chegou, o projeto já estava em andamento, isso no ano passado, né, para ajudar aí o problema da superlotação de UTIs e falta de equipamentos que na época existia no mundo inteiro. Legal, fomos lá ajudar, o projeto já estava em andamento, eles estavam tendo dificuldade para fazer a entrega, né, porque tinha que ser o mais rápido possível. Aí, quando ficar pronto, né? O mais rápido possível, é para ontem, né? E aí quando eu cheguei lá, eu virei assim, Google, esses caras não têm dado nenhum, métrica nenhuma. Vamos fazer o seguinte, vamos achar uma métrica. Aí a gente entrou na Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e coletamos lá, a primeira coisa que a gente coletou foi métricas cadê os dados de número de mortes. O Google falou, pega lá o número de mortes. A gente foi olhar, achamos, colocamos lá no documento que a gente estava montando. Eu falei, Google, tá errado, cara. Eu falei, por quê, Zé? Porque essa métrica tá errada. O ventilador não salva a vida de quem pegou Covid. Ele só vai ajudar, tem a probabilidade, né, de salvar a vida de quem teve uma outra doença, não Covid, chamada SARS, Síndrome Respiratória Grave Aguda. Porque se ele teve Covid e não teve o SARS, ele não precisa do respirador. Então, pra gente aqui, número de mortes não serve. A gente tá olhando o número errado. Temos que voltar lá na Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e procurar quem foi internado por essa doença. Porque o produto só resolve esse problema. Faz sentido o exemplo que eu dei pra vocês? Então, apesar de a gente ter um número, quem morreu de SARS ou foi internado... É o viés de novo, né? Tá no meio do montante de número de mortes. Não, cara, não é número de internados de Covid. É só pra quem tem SARS. Então a gente tem que olhar, aí pensa no quem estiver escutando, a realidade sua do seu contexto. Quantos dados a gente pega e no meio tem várias informações e você está tomando decisões estratégicas em nível time, em nível superior ou até estratégico da própria empresa, olhando números que na verdade não deveriam ser olhados, mas não, deixa eu separar o verde do amarelo, vou usar esse termo aqui, né? O verde do amarelo, eu vou olhar só o amarelo, que é olhar mais profundamente os dados.
A gente falou aqui de várias coisas, né? De métricas, dados, viés e contexto e tudo mais. E na prática, no nosso dia a dia, assim, que situações vocês já viram quanto trazer uma discussão sobre previsibilidade ou trazer essas informações e dados ajudaram as pessoas a tomar melhores decisões? Tem aí algum contexto, Maíra, que você consegue compartilhar com a gente? Zé, puxa aí, vamos puxar na memória algum local em que isso, de fato, no dia a dia de vocês impactou positivamente uma tomada de decisão, por exemplo. Olha, o exemplo que eu tenho ajudou muito, inclusive em priorização de backlog e a puxar conversas do tipo, esse é o nosso limite do que a gente consegue para essa data, se essa data ela não pode ser passada e isso daqui é o limite da entrega, tá aqui o tanto de coisas que eu posso pegar e colocar dentro desse time. Então, o exemplo que eu tenho vivendo, e aí no caso a gente usou simulação de Monte Carlo, né, quem me mostrou inclusive e me apresentou todo esse mundo foi o Caribé, aí da K21, ajudou a desenhar isso e trazer isso para o dia a dia do time, né, e a gente teve várias, as discussões eram em cima de qual, exatamente isso que o Zé trouxe, né, qual é a métrica, o que eu tenho que medir, qual é o parâmetro certo para eu conseguir ter uma análise boa no final, né? E ajudou muito a gente a estruturar esses tipos de conversas difíceis com os stakeholders, de falar, para isso daqui, prioriza isso, e isso é o que a gente combina que dá para entregar nesse tipo de data, até a data X. E depois a gente recombina o resto. Então, pra mim, a vivência que eu tive com Monte Carlo foi isso. Até queria contar pra vocês que eu fui aprender um pouco sobre isso, né? E a gente falou até um pouquinho aqui de outros mundos e outras realidades que usam muito Monte Carlo, e todas essas previsibilidades e tudo mais, mas tem muito software que usa isso em mercado financeiro. A gente até estava comentando um pouco aqui antes, radiação, né? Astrofísica para a parte de universos, conversas de galáxia, como é que você modela isso? Usa muito, onde tem uma estrela, quantas estrelas tem, corretora de seguro, para saber o quanto você vai cotar um seguro, para saber o valor daquele carro para você naquela região. Usa esse tipo de método para entender qual é o risco e qual que é o valor final, né, daquilo tudo, né? Então, é um mundo à parte que a gente tá começando agora no trabalho do conhecimento a usar de uma maneira expressiva e com que eu vejo um potencial enorme assim, de crescer, né, para tomada de decisão estratégica em todos os níveis mesmo. E você trouxe um ponto, Maíra, que eu acho muito, muito legal, assim, que é um contexto diferente do que a gente estava falando até agora, né? A gente estava falando de olhar para o futuro, dizer quando fica pronto alguma coisa. E você estava falando de uma decisão estratégica que tem um olhar um pouco contrário. A gente tem esse limite. Até aqui, o que eu consigo fazer? Sim. E olha só o quanto essa informação pode trazer de riqueza para essa tomada de decisão estratégica, né? Porque tem um limite. Tipo, a partir dali, não adianta mais. Não serve mais. Então até ali, o que a gente precisa fazer? A gente consegue fazer tudo? Não vai dar pra fazer tudo, porque os dados mostram que, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo nesse tempo. Então, que coisas são as mais importantes? Que coisas que a gente pode descartar? Que coisas que vão mudar? Que coisas que a gente vai fatiar e entregar um pedaço? Enfim, né? Como é que a gente toma essa decisão de fato, sabendo que a gente tem uma limitação? E eu conseguir olhar essa previsibilidade dentro dessa limitação também é importante. A gente não significa que a gente só tá falando de quando algo vai ficar pronto, né, Zé? A gente tá falando de o que a gente consegue fazer também num período de tempo, né? Com uma data limite, com alguma coisa assim. Eu tava falando hoje com o Pio, e aí eu tava comentando com ele exatamente sobre esse ponto, né? Quando eu tenho que começar a fazer alguma coisa, eu só vou saber... Por que essa pergunta? Quando eu vou começar? É porque se eu quero entregar, se eu tenho alguma coisa para fazer, na teoria eu tenho que, sei lá, a necessidade da empresa é agosto. Isso tem que ir pro ar agosto. Aí você pensa no seu contexto que estiver nos ouvindo, né? Seu contexto que tem aí. Agosto tem que estar no ar o negócio. Bom, baseado em dados coletados históricos, quando que eu preciso começar a trabalhar nesse item de trabalho aí contexto de você? Porque se você tem os dados, e aí como quando eu trouxe, né, o histograma que vai te mostrar aí que é um dos gráficos que a gente pode usar para tentar entender quanto tempo leva as coisas dentro daquele sistema, daquele time, daquela empresa, daquela área. Vamos dizer, ideia aqui, 40 dias é o que seria a grande maioria das coisas que ficaram prontas. Então, se é 40 dias, você quer para agosto, você precisa começar a botar o seu time, sua área a trabalhar naquilo, o seu grupo, no final de junho, para que aí eles tenham tempo suficiente para que em agosto eles possam fazer a entrega. Claro que eu estou usando a previsibilidade para setar o dia que eu posso, até que dia eu posso estar começando.
essa é uma das ideias da previsibilidade. E aí eu gosto de falar, até, se eu não me engano, acho que o Troy, outro dia eu tava falando com ele na semana passada, até a gente tava numa reunião com o pessoal do Flight Levels, eu já puxei outro assunto aqui, mas o pessoal do Flight Levels, e na Academy lá, e aí são 3 grandes perguntas, né, que eu tava questionando, para você poder fazer essa previsibilidade. O que tamanho que é, quão grande é o que você tá fazendo, entender ali o tamanho realmente, porque tem gente que coloca, o chefe chega e pede aquele projeto de né, tamanho de uma melancia, vamos usar a fruta aqui para ficar gigantão, cheio de coisa e tal. Quer dizer, é muito grande, como é que você vai pensar nisso? Quanto tempo ele vai passar ali? Você vai começar a trabalhar, ele vai conseguir passar pelo seu sistema, ou no caso o time trabalhando, né? E então quanto vai custar esse negócio tão grande que a gente vai olhar? São 3 perguntas que é interessante você que estiver fazendo previsibilidade se perguntar, porque isso faz diferença na hora de você coletar os dados. Porque toda mudança que você faz na hora de coletar o dado, se você medir coisas diferentes e juntar no balaio só, você vai ter erros que podem te custar caro estrategicamente falando até. A empresa que tiver previsibilidade, botando tudo num grande balaio e tentar achar que vai funcionar, mesmo usando o Monte Carlo e os dados que a gente falou aqui, né, mas usar simulação, softwares que fazem esse cálculo, se você imputar o dado errado, vai ser um tiro pela culatra, né? Um outro ponto, e aí ó, ponto de atenção para todo mundo, aonde falha, aí eu falei que a Maíra puxou algum tempo atrás, mas eu já tô puxando de novo aqui, ó. As falhas de previsibilidade é a própria coleta do dado. Tem gente que vai lá, isso já teve, eu coletei o dado aqui, mas deu errado. Tá, mas como é que você coletou? Porque se você pegou um dado histórico que você já tinha, independente se aqui eu vou, provocação, nem sei se a gente vai falar sobre esse assunto, independente se é story points, ou se você tá dando datas, você consegue sim fazer previsibilidade, forecasting, você consegue. Pra quem não sabia disso, tá aqui, é só pesquisar aí, dar uma procurada, você consegue fazer do mesmo jeito. Agora o ponto é como ele foi armazenado esse dado, porque quem usa, principalmente hoje, na dificuldade que eu falo dificuldade porque hoje a maioria, quase 100% das pessoas estão usando quadros digitais, aonde para coletar métrica e dado, pô, tá sendo uma maravilha, né, Panda? Não é? Para coletar dados, só se arrastar Sim, é muito mais fácil. O cardzinho lá, o sistema já coleta dados. Mas quantas pessoas mudam o card para a primeira coluninha lá, ou marca lá, comecei a trabalhar hoje. Aí ele termina no mesmo dia e ele só lembra de marcar que finalizou, ou para a última coluna aí, para quem gosta de Kanban, uma semana depois. Já era o seu dado histórico, você já perdeu, porque ele está marcando totalmente errado. Então, a coleta de dado talvez seja, eu não vou falar que mas talvez seja mais importante ainda do que o próprio gráfico criado. Porque se você não tiver dados confiáveis, que eles foram coletados, foram registrados confiáveis, a probabilidade de você dar um tiro no pé é muito grande. E eu já tive casos das pessoas falarem isso. Faz sentido? Faz. E você sabe que uma outra coisa que a gente acabou não comentando aqui, mas que é muito importante, esses tipos de análise, eles são válidos quando você tem um número até, diria, considerável de métricas, de dados coletados. O que eu quero dizer é, às vezes, 1, 2 sprints, que é a nossa realidade, você não consegue fazer esse tipo de análise. Então, você precisa guardar isso por um período de tempo, ter um mínimo ali de histórico para você começar a ir para esse tipo de análise, né? Então, quando você está no início de um time, você tem poucos dados, você vai para uma média, você vai para uma mediana, você vai fazer esse tipo de olhar, né, de previsibilidade, que também não está errado, né? É o start da coisa. Mas eu acho que a potência dessas ferramentas que estão hoje aí disponíveis, e que, de novo, a gente não precisa saber sobre estatística, não precisa saber muito sobre matemática, é só imputar os dados e saber fazer essa leitura no final, né? Ajudam a gente nesse contexto complexo que a gente vive hoje e podem dar starts muito importantes a níveis estratégicos de entender se a gente está no caminho certo, né? Posso fazer um complemento do que você falou, Maíra? Claro. Que você falou são técnicas que a gente usa para fazer previsibilidade, né? Ou dados estatísticos assim. Você falou dois tipos de cálculo, né? Eu quero trazer mais um e colocar também uma ordem de o que poderia ser melhor. Primeiro é a média. Então a média é legal, para quem não tem nada, show, pode usar isso se estiver ouvindo, mas ele tem um problema que aí você pode usar outras fórmulas para você poder ser mais assertivo. Qual é o problema da média? Estamos eu e a Maíra em frente a uma mesa de doces de brigadeiro. Tem 10 brigadeiros. A Maíra vai lá e come os 10. Em média, eu e ela comemos 5. Fez sentido pra você? Você comeu os 10, eu fiquei sem nenhum. Tudo bem, eu comi os 10. Sacanagem isso, gente. Em pandemia, a gente em casa aqui, já entendi a indireta, viu? E o interessante
É que ele nem me considerou nessa mesa de brigadeiro, você tá vendo? Nem considerei nessa mesa. Eu nem tive a chance de cheirar o brigadeiro. Tô de fora. Tudo bem, Zé, tudo bem. Segue aí, vamos pra próxima. Mas entenderam? A média pode gerar esse tipo de disfunção, né? Ou de falha de análise, porque eu não comi nenhum e ela comeu todos. Ou, no caso, eu comi todos e ela comeu nenhum, né? Pra corrigir aqui pra Maíra. Muito obrigada. Então, mas em média, a gente comeu 50% cada um, né? Aí a mediana, que a Maíra falou, aí já melhora um pouco se você for usar, porque a mediana, você corta os extremos, né? O máximo e o mínimo, pra quem gosta de ouvir Carnaval do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o que eles utilizam lá, pelo que eu já entendi, né? Então eles vão lá, cortam a nota máxima, é a nota mais alta e a nota mais baixa, e aí eles fazem o valor. Então já melhorou, porque você já tem nos extremos. Mas se você estiver usando, aí tem uma melhor ainda, que aí seria ideal, que o Panda falou aqui, mas não disse que era o nome, que é quando você usa o percentile, percentil, que aí sim ele vai fazer um cálculo baseado no que você tem, e aí você tem um grau de confiança, o Panda comentou, 85%, que é já usado tanto na indústria manufatura mesmo, né, e também no trabalho de conhecimento, que aí eu vou falar aqui para não ser tão exato, entre 80% a 95% é a média, né, mundialmente falando, é o que seria o grau de confiança legal para uma empresa. Então fica a dica aí para quem estiver ouvindo Love the Problem. Você pode usar esses 3 tipos e aí tem as suas... Qual é melhor e por que são melhores em cada um. Muito bom. Esse papo passou por vários caminhos e me levou para várias reflexões interessantes, assim. Eu curti demais até agora como esse papo tá indo, sabe? Porque ele traz essa visão de dados, de informação e do quanto a gente pode tomar melhores decisões com eles, mas também não ignora todo o contexto que está ao redor do dado, né? Não é só o contexto, mas tipo a forma que ele é coletado, qual é a situação que está naquele momento. A Maíra trouxe um time recente, recém-formado, uma tecnologia nova, um produto desconhecido, vários fatores que influenciam o quanto aquele número vai representar, né? Um tempo atrás, numa palestra do TDC, se eu não me engano foi da Fernanda Lorenzetti, quando eu coordenei a trilha de Kanban e Lean, ela trouxe uma palestra muito interessante com esse olhar de previsibilidade, em que as pessoas de fato analisavam os dados, retroalimentavam essa informação e atualizavam esse olhar sobre previsibilidade e tomavam melhores decisões constantemente. Que é uma coisa que muitas vezes quando a gente fala parece que é um dado seco, né? Ou quando fica pronto, que foi o começo da conversa lá, né? Que é um dado muito seco, assim, né? Parece que a gente vai acertar no alvo, é como se a gente tivesse um objetivo de acertar uma coisa no alvo, assim. E quando a gente traz a discussão de atualização desses dados e como essa previsibilidade vai se corrigindo, vai melhorando, vai sendo mais detalhada e vai tendo maior conhecimento, é que eu acho muito importante, assim, né? É o exemplo do Waze, quando a gente tá no caminho e de repente ele recalcula a rota, né? Recalcula a rota. E aí? Mudou alguma coisa tá ali e te atualizou. E a sua expectativa que era de chegar em 1 hora, que agora foi pra 3, talvez você tá chateado, mas pelo menos você sabe a informação. Você não vai ficar, né, aquilo ali dizendo que você deveria ter chegado 2 horas atrás, né? Contando. Ele vai dizer pelo menos que a coisa mudou, né? Porque é muito mais frustrante, né? Ficar ali parado num lugar achando que você deveria ter chegado a 2 horas. E a Maíra tinha trazido no nosso papo aqui, né? Foi encontrando destroços de um avião, foi isso, Maíra? Que foram usados modelos e tudo mais pra isso? Pois é, eu tava conversando com meu marido essa semana e foi muito legal. Ele achou um bate-papo interessante sobre... O Zé até ajudou aí. Foi uma queda da Air France que aconteceu em 2009, não é isso? Isso, 2009, avião Rio de Janeiro, Paris... Isso aí. São Paulo, Paris? Acho que é Rio de Janeiro, Paris. E aí houve a queda entre as ilhas São Paulo e São Pedro. Exatamente. E aí o meu marido estava vendo um documentário, a gente estava conversando sobre isso outro dia, de como gastaram milhões de dólares tentando encontrar onde caiu esse avião por 2 anos e não conseguiram. Um monte de cientista, um monte de gente, task forces armadas comandadas, governo da França ajudando a Air France, e aí o governo brasileiro também ajudando nisso, não encontraram onde esse avião caiu, estavam quase desistindo, encontraram assim, aparecia perto aí do Rio de Janeiro, destroços de avião, mas nunca encontravam uma parte aí, a caixa preta, que era para entender o que aconteceu naquele acidente. E aí o meu marido falou que comandaram uma terceira busca, né, a terceira e última busca depois desses 2 anos, que seria a última tentativa de encontrar esse avião. Tiraram toda essa equipe, não gastaram todo esse dinheiro e resolveram colocar 5 matemáticos e deixaram um desafio: encontra esse avião, né? E os caras acharam em 5 dias com esse tipo de método, né? Usando a análise estatística, que a gente tá falando aqui. Imagine o oceano, e aí aquilo é um mapa, né? Imagine
um mapa aberto, e eles calcularam a probabilidade daquilo tá em um desses pontos, né? E aí mandavam a equipe no primeiro dia com um navio, um submarino, tentar encontrar. Ah, eu não encontrei. Hoje, nesse ponto, que era a maior chance do avião estar. Esse dado alimenta, né? O dia 1 alimenta para mudar a busca do dia 2. Em 5 dias, os caras encontraram. Então, olha o potencial que tem isso, né? Super interessante, e economizar milhões de dólares gasto para achar isso, e teria resolvido o problema muito antes, né? Talvez até prevenindo outras quedas. Mãe, essa história é tão legal, eu acho que o Panda vai querer terminar o Love the Problem, mas eu vou contar um pedacinho aqui, se ele não me interromper. A história é tão legal sobre, assim, data vênia, como diz os jurídicos, né, com todo respeito, né, mas essa queda desse avião mudou a indústria aeronáutica, porque foi por causa de dados estatísticos coletados pelos indicadores, que, somado a falhas humanas, por causa dos indicadores, que fez o avião perder sustentação. Eles acabaram entrando numa Nimbus, né, Nimbus Climb, que é esqueci agora o nome da... É uma grande nuvem que nem um avião passa, todo mundo desvia, porque se entrar ali dentro, a probabilidade de cair até os mais modernos é grande. Eles acabaram entrando e aí perdeu sustentação, quer dizer, o avião começou a cair e chapou levou 2 anos essa busca que a Maíra acabou de contar. Entre a queda e achar a caixa preta. E aí, eles analisando, olha como o indicador é importante. Eles tinham 2 pitons, que são 2 equipamentos lá que medem... Tubo de pitô. 2 tubos de pitô. Tá bom? Vou entrar em detalhes aqui pra não ficar tão técnico aqui. Saudades de engenharia química. Eles congelaram, e eles eram da mesma marca, olha só, da mesma marca. É isso aí. Hoje, uma das mudanças é que agora são 3 em todos os aviões, e aí tem redundância, além de ser 3 redundâncias, tem redundância de marca da peça. Então tem 2 de uma fabricante e a terceira de outra fabricante, para ser mais redundante ainda, para que não aconteça mais. Então mudou muita coisa. Tudo isso por causa de dados que foram coletados pelos sistemas. Então a gente está falando de previsibilidade, indicação, tudo isso aparece num avião. Se você quiser pesquisar aí mais, você vai ter lá o painel incrível de dados e estatísticas que é gerado. E a informação dada aos pilotos, que aí fez os pilotos tomarem decisões equivocadas, porque os dados estavam equivocados. E aí acabou tomando decisões tardias e tal, e aí acabou, infelizmente, acontecendo 228 ou alguma coisa assim. Quase 300 pessoas faleceram. E agora a pergunta é, quais são os indicadores que a sua empresa está usando para que o seu avião da sua empresa não caia? É isso aí, Zé. Eu queria trazer essa energia pra cima, porque a gente não quer que caia. Exatamente. A gente não quer que aviões caiam. A gente não quer que empresas vão pro buraco. A gente não quer que o seu produto vá pro buraco. A gente não quer que nada disso aconteça, né? Então, pra somar esse olhar sobre dados, os seus contextos, tomada de decisão, que dicas vocês têm pra gente fechar o nosso episódio aqui? Que informações? Onde é que as pessoas procuram mais sobre isso? Enfim, o espaço é de vocês. Vou dar o tempinho pra vocês trazerem as dicas finais, se despedirem da galera, pra gente fechar o nosso episódio aqui. Cara, nossa senhora, a gente falou várias coisas aqui. Então, dicas finais assim, ó. Primeiro, os fatos e os dados é uma realidade, e a realidade vai contra a previsibilidade. Até porque o cálculo de previsibilidade, ele mostra para você uma tendência. E é baseado nessa tendência que você vai tomar decisões para ajudar o seu produto, a sua empresa, a sua área, o seu time, como o Panda falou aqui. Para aí você corrigir o caminho que você está querendo. E aí você consegue atingir o resultado lá esperado que você tem. Então, a minha dica é, tenha em mente que os fatos e dados que você coletou, lembrando, né, que não pode ser só um, a gente acabou de contar a história aqui também disso, é que ela é uma tendência, tá bom? Independente se você até usar um Monte Carlo, simulação, pense que é uma tendência que te ajuda a tomar decisões. Não prometa fundos imundos, né, baseado naquilo exatamente, tenha essa consciência. Essa é a minha dica aí, depois de tudo que a gente falou. Muito bom, obrigado, Zé. Olha, eu tô pensando aqui de tudo que a gente falou. Eu acho que o principal ponto, assim, que eu deixaria pra todo mundo que foi o meu maior aprendizado com tudo isso, né? Use o que você tá vivendo, isso muda essa previsão, isso muda essa tendência, né? Então, a gente sai de um lugar de não olhar o passado para construir isso. Então, isso é a realidade, né? O que a gente está fazendo hoje, o que a gente está vivendo hoje, isso é insumo para amanhã, isso é insumo para a gente aprender sobre isso, né? Então levem isso em consideração, e eu acho que esse é o principal ponto. Para você prever, você tem que prestar atenção no hoje, você tem que entender o seu contexto, né? Faça essa leitura, vai fazendo o teste, eu levei meses para encontrar qual era a métrica aí correta de
e olhar isso, né? Então faz parte, é um mundo novo que tá, na minha visão, tá só começando, a gente tem espaço para abrir muito isso nos times, a agilidade sendo implementada agora nos próximos anos nas empresas, vai abrir um caminho para isso, né, de discussão, de maturidade, para um outro lugar, e começa a conectar coisas aparentemente não conectadas no começo, né, começa a fazer algumas conexões interessantes, então eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. E a minha dica final, se me permitem aqui, não esqueçam que a gente está em sistemas complexos, que a gente está cercado de pessoas, que a gente fala de trabalho do conhecimento, e não é uma coisa tão linear assim. Quer um caminho mais fácil? Talvez na indústria você tenha boas aplicações aí, dá para usar esse olhar um pouco mais linear. Mas também não é só isso não, porque a complexidade de mercado e de negócio traz essa visão mais ampla, também mais complexa. Então, cuidado com coisas muito específicas e objetivas nos dados, como o Zé trouxe, uma métrica, um dado, né? Talvez valha a pena considerar o contexto de uma forma com mais carinho, né? Tem uma frase do livro do Douglas Hubbard, lá do How to Measure Anything, que é: se medir importa é porque deve ter algum efeito prático nas decisões e nos comportamentos. Então, se a gente tá falando disso, vamos buscar boas decisões baseadas nesses dados. E é isso aí, é isso que a gente tinha por hoje. Obrigado, Zé, obrigado, Maíra, foi um prazer ter vocês aqui. Até o próximo Love the Problem, tchau! Tchau! Obrigada, tchau, gente, obrigada aí pela oportunidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.